Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material já existe no Brasil, publicado em língua portuguesa pela editora Rema Brasil. Esta, porém, é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo e não pode ser vendida. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 8. Nosso direito de exercer domínio. O primeiro capítulo de Gênesis nos dá uma compreensão da autoridade que Deus deu ao homem. Então, ao estudarmos outros versículos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos este fio de verdade em toda a Bíblia, que Deus usa a humanidade como seus agentes aqui na Terra para fazer sua obra. Deus fez Adão, abaixo dele, o governante deste mundo. Mas Adão pecou e entregou sua autoridade sobre a terra para Satanás. Então Satanás se tornou o que o apóstolo Paulo chamou de o Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Imediatamente, Deus começou a fazer alianças com os homens. Primeiro, ele fez uma aliança com Adão, depois fez alianças com Moisés, Noé e Abraão. Há certas coisas que Deus não poderia fazer nesta terra, a menos que tivesse feito uma aliança com um homem que tivesse autoridade legal aqui, pois Deus havia dado à humanidade autoridade para governar na terra. Este é um ponto de discórdia com muitas pessoas religiosas. No entanto, as Escrituras são bastante claras sobre este assunto. Alguém me escreveu há algum tempo e disse: "Eu não acredito que Deus teve que ter acesso à terra através de um acordo de aliança com o homem. Se isso for verdade, como Deus destruiu o mundo com um dilúvio?" A resposta é simples. Deus fez uma aliança com Noé. Ver Gênesis capítulo 6, versículo 18 e capítulo 7, versículo 1. Havia algumas coisas que Deus poderia fazer, mas ele se limitou a respeito do que ele poderia fazer na terra por sua palavra. E Deus não violará sua palavra. Portanto, ele fez alianças com os homens na terra para que ele pudesse agir por meio dessas alianças para mudar as coisas na terra. Quando entendemos a palavra de Deus sobre como nos encaixamos em seu plano, descobrimos que não somos apenas estranhos e peregrinos lutando por esta vida, mas somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Temos o direito dado por Deus de exercer domínio nesta terra debaixo da aliança de Deus com o homem. Gênesis capítulo 17, versículos 9 e 10 e 1 João capítulo 3, versículo 2. Lembre-se da declaração de Jesus: "Um corpo tu me preparaste." Hebreus capítulo 10, versículo 5. Jesus tinha recebido um corpo. Ele era o cordeiro sacrificial. Seu corpo físico também era seu distintivo de autoridade para exercer domínio neste planeta. Mesmo tendo autoridade antes dos 30 anos, ele não exerceu domínio sobre as obras do diabo até que o Espírito Santo desceu sobre ele. Cada pessoa que nasce nesta terra tem uma certa autoridade legal, mas ela não tem habilidade sobrenatural para destruir as obras do diabo até que seja ungida com o Espírito Santo e poder. A mesma unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus de Nazaré está disponível para seu corpo hoje. Antes de Jesus ascender ao céu, ele ordenou a seus discípulos que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eles já tinham autoridade, mas não tinham habilidade, exceto porque Jesus havia delegado a eles o direito de usar seu cartão de crédito para a cura, por assim dizer. Pois Jesus ainda não havia morrido, os açoites ainda não estavam em suas costas,
mas Jesus lhes deu autoridade para usar seu Mastercard e assinar seu nome. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. E, em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículos 8 e 9. Jesus deu-lhes a procuração para usar seu nome, para usar seu Mastercard e colocar a cura em sua conta até que ele sofresse as pisaduras e feridas para nossa cura. É possível ter autoridade, mas nenhum poder, ou você pode ter poder, mas nenhuma autoridade. Por exemplo, quando alguém rouba um banco, ele tem uma arma, poder, mas não tem autoridade para estar ali. Se há um policial no banco que foi desarmado, ele não tem poder, mas tem autoridade. No entanto, ele está limitado em sua capacidade de exercer essa autoridade se não tiver o poder de fazê-lo. Um policial, por causa de sua autoridade, pode parar um caminhão de 18 rodas na estrada levantando a mão. Embora ele não possa deter fisicamente a força daquele caminhão, com seu corpo ele pode exercer a autoridade de sua comissão. Da mesma forma, Jesus tem acesso à terra hoje através de seu corpo, a igreja. Um corpo tu me preparaste. Isso está se referindo não apenas ao seu próprio corpo, que está no céu, mas ao seu corpo espiritual, a igreja, que é o único representante físico de Jesus Cristo na terra hoje. Paulo disse: vós sois o corpo de Cristo, e os membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. O que Jesus poderia fazer na terra hoje sem um corpo? Ele está sentado à destra do Pai até que seus inimigos sejam feitos escabelo de seus pés. Mateus 22, versículo 44. O que ele pode fazer pessoalmente sobre a situação aqui na terra? Aqui estão suas próprias palavras. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, versículos de 16 a 18. Ele disse que viria a nós, e ele veio na pessoa do Espírito Santo para viver em cada crente. Ele está sentado à destra do Pai em seu corpo glorificado, mas ele vive dentro de nós hoje. Um corpo tu me preparaste. Esta simples frase revela uma verdade muito profunda, pois o único corpo que Jesus tem neste planeta hoje é composto de crentes. A igreja é chamada de Corpo de Cristo. Ele agora depende deste corpo para sua autoridade na terra. Sem o corpo de Cristo, na terra, Jesus, nosso intercessor, seria severamente limitado em sua capacidade de mudar as coisas na terra até que o arrendamento expire. Quando ele estava fisicamente aqui, sua presença corporal lhe dava autoridade, mas agora, a igreja, como o corpo de Cristo, tornou-se seu agente legal de autoridade na terra, o que lhe dá o direito legal de fornecer habilidade, a unção, para destruir as obras do diabo. Sobre principados e potestades. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, versículos de 10 a 12. Paulo nos adverte: sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Observe que ele não diz nada sobre sermos fortes em nós mesmos, mas nós
somos o corpo dele aqui na terra e co-herdeiros com ele. Devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Se vestirmos toda a armadura de Deus, seremos capazes de permanecer de pé. E devemos ser espertos o suficiente para não tirar a armadura. Paulo diz que não lutamos contra carne e sangue. Um dos problemas que todos nós enfrentamos, uma vez ou outra, é encontrar um indivíduo que aparentemente é inspirado pelo diabo para nos assediar de alguma forma. Se não estivermos andando no Espírito, entraremos em conflito com esse indivíduo. E Tiago diz: onde há inveja e contenda, há confusão e toda obra má. Tiago 3,16. Portanto, não devemos lutar contra carne e sangue, mas devemos ter autoridade sobre o Espírito que está conduzindo essa pessoa. Em Daniel capítulo 10, encontramos um excelente exemplo dos governantes das trevas impedindo a resposta às orações de Daniel. Daniel estava jejuando e orando a respeito de sua visão. Ele diz: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel capítulo 10, versículos de 2 a 5 e versículo 12. Por que o anjo veio a Daniel? Por causa das palavras de Daniel. Em meu estudo dos anjos, descobri que os anjos se envolvem nos assuntos das pessoas por causa de suas palavras, sejam suas orações ou suas palavras. Tiago disse: está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago capítulo 5, versículo 13. Em Atos 10, versículo 4, um anjo veio à casa de Cornélio e disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A humanidade tem o direito e a autoridade de orar e receber a intervenção sobrenatural do céu em seu favor. Daniel estava de luto há 3 semanas e o anjo disse: porque desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a compreender e a castigar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim pelas tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, e ali fiquei com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. Daniel capítulo 10, versículos de 12 a 14. O anjo teve que batalhar contra principados e potestades. Não que Deus não quisesse que as orações de Daniel fossem respondidas, mas havia espíritos malignos neste planeta que estabeleceram um reino na atmosfera acima da Terra, tentando impedir que a intervenção celestial descesse à Terra. Então, levou tempo para os anjos romperem aquele reino das trevas para trazer a resposta. É por isso que é tão vital que você entenda a autoridade que você tem como residente legal desta Terra, para exercer sua autoridade dada por Deus sobre os principados, potestades e dominadores das trevas em relação à sua situação na vida. Deus exaltou muito a Jesus e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos seres no céu, seres na terra e seres debaixo da terra. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e Jesus nos deu seu nome para usar no exercício do domínio e colocá-lo em sua conta, o verdadeiro Mastercard. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui,
levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 9. Deus tem o controle dos resultados finais. Alguém declarou: parece que Deus não fará nada na terra a menos que alguém na terra ore por isso, decrete ou solicite. Às vezes, surge esta pergunta: por que Deus não destrói toda a maldade e endireita tudo aqui na terra? Ele não pode fazer isso até que o contrato se esgote, pois ele deu ao homem um arrendamento sobre a terra e ordenou que ele tivesse domínio sobre ela. Talvez você tenha visto este adesivo: Deus tem tudo sob controle. Como alguém disse, se tudo está debaixo do controle dele, ele realmente está fazendo uma bagunça. Mas não culpe a Deus. Ele não tem tudo na terra debaixo de seu controle. Ele, no entanto, tem um controle geral dos resultados finais. Deus profetizou desde o princípio qual será o fim, e você pode anotar isso. Vai ser desse jeito. Mas nesse ínterim, até que o contrato expire, cabe à humanidade exercer controle sobre as obras do diabo aqui na terra. O povo de Deus recebeu autoridade para orar e interceder por nossa nação. Devemos obter a direção de Deus, então devemos votar nas pessoas piedosas para o cargo. Se não votarmos em pessoas piedosas em nosso governo, os ímpios ocuparão os cargos. Devemos exercer nossos direitos na terra. No 4º capítulo de Efésios, Paulo nos diz que Jesus deu dons às pessoas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículos de 11 a 13. Nunca chegaremos à unidade de doutrina, mas é possível que os cristãos cheguem à unidade da fé. Os cristãos devem se unir
por uma causa comum: desfazer as obras que o diabo tem feito em nossa nação e nosso governo. Isso pode ser feito pela oração e votando em pessoas piedosas para cargos no governo. Não deixe tudo para Deus e depois reclame quando os ímpios controlam o governo. Jesus, nosso intercessor, nosso advogado, irá pelo Espírito Santo dar direção nesses assuntos. O Espírito de Deus conhece todas as coisas e, se nos sintonizarmos com o Espírito de Deus, ele nos revelará o que precisamos saber. João capítulo 16, versículo 13. Não estamos entrando em uma utopia onde todo mundo fica cada vez melhor. Pelo contrário, o mundo se tornará mais perverso e mais confuso, porque sua escuridão está se tornando cada vez mais escura. Mas para os crentes que andam na luz da palavra de Deus, nossa luz está se tornando mais brilhante. À medida que os ímpios se aproximam do fim, eles estão se aproximando do reino das trevas. Então, sua escuridão fica mais escura. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Provérbios capítulo 4, versículo 19. Mas, como crentes, estamos nos aproximando do reino da luz e nossa luz está brilhando cada vez mais. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. A sabedoria de Deus nos guiará e nos levará com grande luz no fim dos tempos. Um corpo preparado. O corpo de Cristo na Terra tem autoridade espiritual aqui. Se permitirmos que demônios e espíritos malignos destruam nossa liberdade, não é culpa de Deus. Ele preparou um corpo de crentes para fazer a obra de Deus. Não, Deus não está no controle de tudo na Terra, mas ele tem um controle geral dos resultados finais. Como Jesus disse em Mateus 16, versículo 19: Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Outra tradução disso é que tudo que você tem autoridade para ligar na terra é o que já está ligado no céu. Pare e pergunte a si mesmo: o que vem do céu? Doenças, enfermidades, pobreza, todas as coisas que ferem e destroem são expulsas do céu. Como o corpo de Cristo, temos autoridade nesta terra. Ela foi entregue a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20 e Marcos 16, versículos de 15 a 20. Assim, as coisas na terra não são de responsabilidade de Deus, mas nossa responsabilidade até que o arrendamento da terra expire. Outro exemplo é encontrado no Antigo Testamento, onde Deus fala através do profeta e diz: Levante uma lamentação sobre ou contra o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. O rei de Tiro era um homem, é claro, mas algumas das coisas usadas para descrever o rei de Tiro não poderiam estar se referindo a um homem. Neste versículo, temos o que chamamos de lei da dupla referência. É evidente pelas Escrituras que o rei de Tiro estava debaixo do controle de um espírito na atmosfera acima da terra. Não era apenas o rei físico de Tiro, mas a maldade espiritual dos principados que o controlava. Lembre-se que Paulo disse: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Paulo também nos adverte a vestir a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, 13. Uma vez que você tenha colocado a armadura de Deus, não atire. Tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Efésios 6, 14. O cinturão que ficava sobre os lombos
Era o cinto que segurava a armadura, assim como a espada no lugar. Se alguma vez houve um tempo em que precisaríamos nos cingir com a verdade, é hoje. As pessoas às vezes se afastam da palavra de Deus por causa de algo que pensaram. É uma coisa perigosa acreditar mais na experiência do que na palavra de Deus. Independentemente do que você passa na vida, isso não muda a palavra de Deus. E isso também é verdade na área da intercessão. Há algumas coisas estranhas sendo ensinadas sobre a intercessão e algumas delas surgiram por causa da experiência pessoal de alguém. Mas estamos em terreno perigoso quando começamos a ensinar experiências que não concordam com a palavra de Deus. Colocar a armadura de oração é algo que você faz. Você se cinge com a verdade. Sabe no que crê e crê no que sabe. Deus a deu a você quando você nasceu de novo. Então coloque-a e não deixe ninguém tirá-la de você. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versículos de 14 a 18. Aqui está a maneira como leio este versículo. Pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando sempre, com toda a oração e súplica no Espírito. Eu acredito que o apóstolo Paulo está se referindo aqui à mesma coisa que ele está falando em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, onde ele diz: Eu orarei com o Espírito e orarei com entendimento também. Ele está se referindo a alguém orar em línguas. Ele diz: Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando sempre. Efésios 6, versículos 17 e 18. A espada do Espírito é a palavra de Deus que sai da sua boca. Ela não é uma espada até que saia da sua boca. Apocalipse capítulo 1, versículo 16 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Creio que ela se torna a espada do Espírito quando o seu Espírito, através do Espírito Santo, ora a palavra de Deus. Eu creio que quando você ora no Espírito, você está orando a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Seu Espírito, pelo Espírito Santo, está orando exatamente o que a palavra de Deus diz sobre a situação pela qual você está orando. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 26: Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, nosso intercessor, pelo Espírito Santo, intercede por nós, mesmo quando não sabemos como ou o que orar. Sua intercessão por nós está de acordo com a palavra de Deus. Então, em Romanos 8, versículo 27, Paulo diz: Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Vimos em um capítulo anterior que a frase segundo a vontade de foi acrescentada pelo tradutor. Então, este versículo diz exatamente isso. Ele faz intercessão de acordo com Deus. Em outras palavras, ele ora da mesma maneira que Deus oraria se orasse sobre nossa situação. Você também pode ser inspirado pelo Espírito Santo a orar a palavra de Deus em seu próprio idioma. Como Paulo disse: Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 15. Orar a palavra de Deus abre um caminho para que a vontade de Deus seja feita na terra. Você está assistindo esse vídeo e ainda não deixou seu like? Rapaz, eu não estou acreditando nisso. Pois deixa o seu like, deixa o seu comentário também. E se você ainda não é inscrito e por acaso caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal e compartilha com mais alguém. Ah, e para você que já é inscrito aqui do canal, segue também a nossa página lá no Instagram. É @verdade da palavra _. Tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado.
Lá você vai poder encontrar conteúdo todos os dias para você poder compartilhar com a sua família, com seus amigos, com o pessoal da igreja, as mensagens do pastor Chris, Charles Capps, Bill Johnson, entre muitos outros homens de Deus. Então, segue a gente lá no Instagram, tá bom? E também entra no canal do Telegram, porque ali você também vai receber avisos e sempre ficar por dentro do que está acontecendo aqui no canal. Continua com o vídeo. O Espírito Santo sabe a resposta. Sempre que você for a Deus com uma pergunta, a resposta dele sempre estará de acordo com a sua palavra a respeito do assunto. Quando você perguntar a ele sobre qualquer situação que você enfrentar, ele irá te lembrar do que ele já disse em sua palavra. Se Deus orasse, ele oraria a vontade dele, que já foi declarada em sua palavra de promessa. A palavra é a vontade dele a respeito de você e sua situação. Vários anos atrás, um homem me disse: "Estamos realmente tendo problemas financeiros. Você poderia orar comigo?" Eu não sabia orar, porque realmente não conhecia a situação dele, então comecei a orar em línguas. Enquanto eu orava, algumas palavras surgiram em meu espírito e ouvi isto: "Ele comeu a semente dele. Ele está em uma condição financeira tão ruim que não está dando, não está colhendo porque não está plantando." Qualquer agricultor sabe que quando você come sua semente, está em apuros. O Espírito de Deus falou dentro de mim e disse: "Dê a ele $100 e diga-lhe para não gastá-los consigo mesmo, mas para ofertá-los. Diga-lhe que é um dinheiro inicial." Quando lhe dei o dinheiro e lhe disse que o daria, ele disse que o Senhor já havia falado com ele sobre dar $50 para 2 ministérios diferentes. Então ele disse: "Mas eu gastei o dinheiro e não tinha nada para dar." 3 meses depois, quando o vi, ele me disse que havia feito como Deus o havia orientado e que tinha dado $50 para 2 ministérios diferentes. Como resultado, sua esposa conseguiu um emprego, ele conseguiu um aumento e todas as suas contas foram pagas. Ele plantou com fé e a semente produziu conforme sua espécie. Confiando no Espírito Santo. Um amigo meu tinha um ministério de ajudar viciados a saírem das drogas. Havia tantos deles que vinham à sua casa toda semana para um estudo bíblico que a polícia pensava que ele vendia drogas. Um dos convertidos, que havia nascido de novo em seu estudo bíblico, o chamou e disse: "Você poderia vir até aqui ao meu apartamento? Eu preciso falar com você. Eu realmente tenho um problema e não sei o que fazer." Então meu amigo foi até lá para vê-lo. Quando ele chegou ao apartamento, encontrou o problema. Estava cheio de mercadorias roubadas. O novo convertido disse: "O que eu vou fazer? Eu estava chapado de drogas quando roubei estas coisas. Não posso devolvê-las. Não sei de onde vieram. E se soubesse, me colocariam na cadeia. Eu sou um homem mudado, mas o que vou fazer?" O primeiro pensamento que veio à mente de meu amigo foi Romanos capítulo 8, versículo 26. "Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis." Então ele disse: "Vamos orar no Espírito." Ambos oraram em línguas até sentirem uma liberação em seus espíritos. Então ele foi para casa. Em poucos dias, o novo convertido ligou, todo entusiasmado. Ele disse: "Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu saí por 2 ou 3 horas e quando voltei, alguém tinha invadido meu apartamento e levado toda aquela mercadoria roubada." Quando você tiver um problema e parecer que não há resposta, basta lembrar que o Espírito de Deus sabe a resposta. Não, Deus não perdoa o roubo, mas aquele ladrão ia roubar de alguém. Não há nada impossível para Deus, e todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. A Bíblia fala de Abraão que, quando não havia esperança, ele creu em esperança. Romanos 4,18. Talvez você esteja dizendo: "Não há esperança para mim financeiramente." Não diga mais isso. Vá até a palavra de Deus e obtenha uma esperança sobrenatural. A palavra de Deus
é a resposta para o seu problema. Não posso te dizer exatamente qual é a resposta, mas o Espírito de Deus sabe como orar a respeito de sua situação. Passe tempo orando no Espírito todos os dias. Lembre-se, o Espírito da Verdade te ensinará e te guiará a toda a verdade. Ele te mostrará coisas que estão por vir e como orar da maneira que Deus o faria. João capítulo 16, versículo 13 e Romanos capítulo 8, versículos de 26 a 28. Comunicação espiritual perdida. No jardim, Adão andou e conversou com Deus no frescor do dia. Gênesis 3:8. Deus é um espírito e havia uma comunicação espiritual entre Deus e Adão. Até que Adão pecou, sua língua estava ligada ao seu espírito. Acredito que essa conexão foi cortada ou interrompida por causa do pecado. Então, ele começou a ser governado por sua mente carnal. Ele havia perdido o controle de sua língua. Tiago disse: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3, versículos de 6 a 8. Sabemos que Deus não colocou fogo do inferno na língua do homem. Satanás, o enganador, envenenou a língua do homem através do engano. Sua língua foi então dominada por sua carne em vez de seu espírito. Comunicação restaurada. Quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando somos batizados no Espírito Santo, como em Atos 2, versículo 4, temos nossa língua ligada ao nosso espírito novamente. Então, somos capazes de nos comunicar com nosso Pai no Espírito. Cada palavra que você fala desde o momento em que aprende a falar sai da sua cabeça, seu padrão de pensamento, até você ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas. Então, enquanto você ora no Espírito, essa linguagem surge do seu espírito e não da sua cabeça. É por isso que é referido como falar em outras línguas. Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade. João 4:23. Certamente, as pessoas que não receberam o batismo no Espírito Santo podem adorar a Deus, mas há uma comunicação espiritual através das línguas, um fluir do Espírito de Deus como um rio que nunca seca. É um refrigério que é sobrenatural. Isaías 28, versículos 11 e 12. A promessa é para todos os que estão longe, mesmo para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. No capítulo 16 de Marcos, Jesus disse: Estes sinais seguirão aos que creem. Então um dos sinais que ele mencionou foi: Em meu nome falarão novas línguas. Versículo 17. Todo crente tem o direito de falar em novas línguas. Você pode ter crescido em uma igreja onde eles ensinavam que o falar em línguas se foi com os apóstolos. Você pode até ter sido ensinado que isso é do diabo. Mas encontramos em Atos capítulo 2, versículo 4, que o falar em línguas é de Deus. Em Atos 8, era de Deus. Em Atos 10, era de Deus. Em Atos 19, era de Deus. Ainda hoje é de Deus. Ouvi falar de um jogador que foi com um ministro a uma reunião de empresários do Evangelho Pleno, onde as pessoas estavam falando em línguas enquanto eram batizadas no Espírito Santo. A caminho de casa naquela noite, o ministro, que não acreditava no falar em línguas, disse ao jogador: Não se misture com essas pessoas, esse negócio de línguas é do diabo. O jogador respondeu: Agora, pregador, tenho servido ao diabo por 40 anos e estive em todos os tipos de bares nesta cidade. Se falar em línguas fosse do diabo, eu certamente estaria falando em línguas há muito tempo. Falar em línguas
era de Deus nos dias de Paulo e ainda é de Deus hoje. No entanto, percebo que o diabo tenta produzir uma falsificação. Mas não jogue fora o bebê com a água do banho e a banheira, por assim dizer. Uma metáfora para não desprezar tudo, mas ficar com o que é bom, expressão também usada no Brasil. Lembre-se das palavras de Jesus. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 14, versículo 26 e capítulo 16, versículo 13. Graças a Deus, o Consolador chegou. Paulo colocou assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, versão King James. Orar no Espírito, em línguas, é uma maneira sobrenatural de derrubar imaginações erradas e trazer todo o pensamento à obediência de Cristo. O homem não pode domar a língua com sua própria habilidade, mas o Espírito Santo é capaz de domar a língua. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!